Olá pessoal, mais um Penal na Mídia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês o episódio da morte do menino Henri. Todos devem estar acompanhando essa investigação que está sendo feita e que até ontem apontava o padrasto e também a mãe do menino como investigados. E no dia de hoje, no dia 8 de abril de 2021, todos viram pela televisão que eles foram presos. Tanto o padrasto quanto a mãe foram presos na data de hoje. Um ponto inicial que eu quero falar com vocês é o seguinte: esse vídeo está sendo gravado acerca da prisão, acerca do que tem até o presente momento. E é claro que a gente ainda está falando de inquérito policial. E dentro do princípio da presunção de inocência, não dá para a gente concluir a responsabilização efetiva. A prisão que foi decretada hoje é uma prisão temporária, mas já apresenta alguns indícios acerca da responsabilidade tanto do padrasto quanto da mãe do menino Henri. E então a gente precisa ter muito cuidado sempre ao falar, exatamente porque ainda é uma investigação, ainda não tem sequer uma denúncia, uma ação penal oferecida contra os dois. Então, sempre respeitando aí o benefício da dúvida, tá? Só falar um pouquinho sobre a prisão em si, um aspecto processual. Essa é uma prisão temporária que tem respaldo na Lei dos Crimes Hediondos, na Lei 8.072. Por quê? Porque o homicídio qualificado é um crime hediondo e, a despeito de a prisão temporária ser regulamentada pela Lei 7.960, a Lei dos Crimes Hediondos, quando foi sancionada, ela trouxe lá no artigo 2º a possibilidade dessa sua decretação, a prisão temporária para crimes hediondos, e trouxe uma duração diferente. Ou seja, a prisão temporária para crimes hediondos ela dura 30 dias, prorrogáveis por mais 30, enquanto a prisão temporária para crimes não hediondos ela tem a duração de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, nos termos lá da Lei 7.960, ok? Então, feita essa análise acerca aí do tipo de prisão, vamos analisar os aspectos materiais, ou seja, os aspectos de direito penal sobre a questão. Primeiro ponto importante é quais são as tipificações possíveis que se vislumbra no caso. Bom, pelo que foi dito, por tudo que a imprensa tem noticiado, por isso o nome do quadro Penal na Mídia, falou-se que o menino Henri já tinha sofrido sessões de tortura praticadas pelo padrasto dentro aí desse período que antecedeu o óbito dele. Então ele teria já tido sessões de tortura. Então surge no nosso radar uma possível imputação pelo crime de tortura. E aí a gente tem normalmente que falar das possibilidades. Então existe o crime de homicídio qualificado pela tortura, que é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, e existe o crime de tortura qualificada pelo resultado morte, que é o artigo 1º. No caso dele seria o inciso 2, por causar intenso sofrimento, como medida de caráter preventivo e tal, aquela hipótese lá do inciso 2 do artigo 1º que fala submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Que não me parece que seja uma tortura para obter confissão, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa e nem mesmo em razão de discriminação racial. Então, a hipótese seria artigo 1º, inciso 2, caso reste demonstrada a tortura. E se essa morte ela tiver decorrido de um excesso no emprego desse meio de causar sofrimento, de causar dor no menino Henri, nós podemos estar diante de uma tortura qualificada pelo resultado morte, que é o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei de Tortura, que é a 9455 de 97. Tá? Então, se houver dolo na tortura e culpa na morte, o crime será tortura qualificada pela morte, artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9455. Mas a outra tipificação possível é o crime de homicídio qualificado pela tortura. E qual a diferença de um e outro? A diferença é o elemento subjetivo, a diferença é o dolo. Porque no homicídio qualificado pela tortura, o dolo do agente é o dolo de matar. Ou seja, desde o início o agente tem o dolo de matar e a tortura é tão somente o meio empregado para tanto. A tortura foi o meio utilizado pelo agente para praticar o crime de homicídio qualificado pela tortura, que, de acordo com o Código Penal, tem uma pena em abstrato de 12 a 30 anos. Em contrapartida,
No caso da tortura qualificada pela morte, a pena é de 8 a 16 anos. Então, em termos de pena em abstrato, a pena do homicídio qualificado pela tortura é bem maior do que a pena da tortura qualificada pela morte. E além da quantidade de pena em abstrato, existe uma outra diferença importante, que é o juízo competente para julgar. Porque a tortura qualificada pela morte, por ser um crime pré-doloso, onde a morte decorre de culpa, é julgado na vara criminal. Em contrapartida, o homicídio qualificado pela tortura não. É crime contra a vida, então ele é julgado no tribunal do júri. Então tem várias diferenças aí, a depender se a tipificação será tortura qualificada pela morte ou homicídio qualificado pela tortura. Um outro aspecto importante para a gente comentar é a responsabilização da mãe. Por tudo que eu li até agora, não me parece que a mãe teria participado eventualmente dos atos de tortura, ou seja, que ela não teria tido uma conduta comissiva. Ela não teria praticado uma ação direcionada à produção do resultado. Só que a mãe é garantidora. Ela tem o dever de agir para impedir que aquele resultado aconteça. Então ela se enquadra lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, notadamente na linha A. O que diz o 13, parágrafo 2º? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aí na linha A fala, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então a mãe tem a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância com os filhos. Então se ela sabia que o filho estava sendo submetido a essas sessões de tortura, ela pode ser responsabilizada pelo crime, na modalidade da participação no crime dele, mas não como tendo praticado uma conduta comissiva, mas sim uma conduta omissiva. Esse é o chamado crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, onde a omissão do garantidor é tão grave que ela tem o mesmo peso de uma ação. Então ela responde como se tivesse feito, como se tivesse torturado, eventualmente matado também o menino Henri. Então a gente tem de um lado a responsabilização do padrasto por uma conduta comissiva, porque ele, em tese, de acordo com as investigações, foi quem teria torturado e eventualmente até matado o menino Henri, e a mãe, uma postura omissiva e que coloca ela na posição de garantidora, né? Ela tem o dever legal de impedir que aquilo aconteça, então ela, como garantidora, se omitindo, responde pelo resultado em razão de um crime comissivo por omissão. Beleza? Mais uma vez, cabe frisar, deve-se aguardar o curso das investigações, né? Esse período da prisão temporária dele, se vai ser prorrogada, se não vai ser, né? Enfim, há a possibilidade ainda de haver o pedido de prisão preventiva para eles, porque, segundo as investigações, eles estariam ameaçando testemunhas, destruindo provas e tal. Então isso, para conveniência da instrução criminal, lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, justificaria, em tese, um pedido de prisão preventiva. Então agora é aguardar o curso das investigações, mas eu espero que com esse vídeo eu possa ter esclarecido algumas eventuais dúvidas que vocês tenham sobre as tipificações possíveis e principalmente o porquê da mãe responder, do padrasto, se é homicídio qualificado pela tortura, se é tortura qualificada pela morte, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, lembrem de se inscrever no canal, lembrem de assinar, né, colocar lá o lembrete para que vocês sejam avisados, né, o sininho toda vez que eu tiver um vídeo novo. E claro, deixem os comentários de vocês, façam as observações e inclusive sugestões também de novos vídeos para que o canal esteja sempre ativo e trazendo novidades que possam interessar vocês do mundo jurídico, beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.